Meus irmãos, sinto-me honrado pelo privilégio que tenho de falar-lhes esta noite. Que grande alegria sinto ver esse magnífico centro de conferências lotado com jovens e portadores do sacerdócio de Deus. E sinto-me uma responsabilidade que lembrar que há portadores do sacerdócio em todo o mundo reunidos. Oro para que a inspiração do Senhor guie meus pensamentos e inspire minhas palavras. Há muitos anos atrás, numa designação ao Tahiti, estava conversando com o nosso presidente de missão, o presidente Raymond Baldwin, a respeito do povo tahitiano. Eles são conhecidos como um dos melhores navegadores do mundo. O irmão Baldwin, que fala francês, mas muito pouco inglês, estava tentando descrever-me o segredo do sucesso dos capitães do mar tahitianos. Ele disse, eles são incríveis. O tempo pode estar péssimo. O barco pode ter furado. Pode ser que não haja nenhum equipamento de auxílio à navegação, exceto seus instintos e as estrelas do céu. Mas eles oram e vão à frente. Ele repetiu esta frase 3 vezes. Há uma lição nessa declaração. Precisamos orar e depois precisamos agir. As duas coisas são importantes. Esta promessa do livro de Provérbios nos dá coragem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Basta abrirmos no relato em 1 Reis para apreciarmos novamente o princípio de que quando seguimos os conselhos do Senhor, quando oramos e depois seguimos em frente, o resultado beneficia a todos. Lemos ali que houve uma grande seca em toda a região. Por causa disso, houve muita fome. Elias, o profeta, recebeu do Senhor o que para ele deve ter parecido uma instrução. Levanta-te e vai para Sarapet. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Quando encontrou a viúva, Elias declarou, traze-me, peço-te, um vaso com um pouco de água para que beba. E ela, indo a trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. A resposta dela descreve a sua situação desesperadora, ao explicar que estava preparando a última refeição para ela e para seu filho, e depois que eles iriam morrer. Quão implausível deve ter-lhe parecido a resposta de Elias. Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo e traze-mo para aqui, e depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme as palavras de Elias. E assim comeu ela, e ele e a sua casa, durante muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Se eu lhes perguntasse qual de todas as passagens do livro de Mórmon é a mais lida, suponho que seria o relato encontrado em 1 Nefe, sobre Nefe e seus irmãos, seu pai, e o mandamento para conseguirem as placas de Labão. Talvez isso aconteça porque a maioria de nós, de tempos em tempos, nos propormos a ler o livro de Mórmon. Geralmente, começamos em 1 Nefe. Na verdade, as passagens ali encontradas retratam maravilhosamente a necessidade de orar e depois ir e fazer. E disse Nefe, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordem aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho, pela qual as suas ordens poderão ser cumpridas.
Nós lembramos o mandamento, lembramos a resposta, nós lembramos o resultado. Em nossos dias, há muitos exemplos de pessoas que oraram e depois foram e fizeram o que deviam fazer. Quero contar-lhes um tocante relato de uma boa família que vivia na bela cidade de Perth, Austrália, em 57, 4 meses antes da dedicação do Templo de Nova Zelândia. Donald Cummings, o pai, era presidente do distrito em Perth. Ele e a esposa e a família estavam decididos a assistirem à dedicação do templo, embora fossem muito pobres. Eles começaram a orar, trabalhar e a economizar. Venderam seu único carro e juntaram todo o centavo que puderam. Mas uma semana antes da partida programada, ainda lhe faltava 200 libras esterlinas. Por meio de 2 inesperados presentes de 100 libras cada um, eles atingiram sua meta em cima da hora. Como o irmão Cummings não podia tirar licença de trabalho para viajar, ele decidiu pedir demissão do emprego. Eles viajaram pelo trem pelo imenso continente australiano, chegando em Sydney, onde se uniram a outros membros que também viajavam para a Nova Zelândia. O irmão Cummings e sua família estavam entre os primeiros australianos a realizarem no Templo de Nova Zelândia o batismo pelos mortos. Estavam entre os primeiros da longínqua Perth, Austrália, a receberem a investidura do templo. Eles oraram, eles se prepararam e depois seguiram adiante. Quando a família Cummings voltou para Perth, o irmão Cummings conseguiu um novo emprego, que era melhor. Ele ainda estava servindo como presidente do distrito. 9 anos depois, quando tive o privilégio de chamá-lo como primeiro presidente da estaca Perth da Austrália. Creio que é significativo que ele esteja atualmente o primeiro presidente do templo de Perth. As seguintes palavras inspiradoras foram tiradas do filme Shenandoah. Se não tentarmos, não o faremos. E se não o fizermos, então por que estamos aqui? Existem hoje mais de 60 mil missionários de tempo integral, servindo ao Senhor em todo o mundo. Muito desse imenso exército estão ouvindo e assistindo a esta sessão do sacerdócio da Conferência Geral. Eles oram e depois vão em frente, confiando no Senhor, com respeito ao local para onde são enviados e confiando em seu presidente de missão, dentro de suas missões. Entre muitas revelações referentes ao sagrado chamado dos missionários, há 2 passagens que são minhas preferidas. As 2 se encontram em Doutrina e Convênios. A primeira encontra-se na seção 100. Vocês devem se lembrar que Joseph Smith e Sidney Rigdon tinham se ausentado de suas famílias por algum tempo e estavam preocupados com eles. O Senhor revelou-lhes esta mensagem que reconforta os missionários de toda a igreja. Em verdade, assim vos diz o Senhor, meus amigos. Eu gosto desse título, meus amigos. Vossas famílias estão bem. Encontram-se em minhas mãos. E eu lhes farei o que me parece bem, pois em mim todo o poder existe. A segunda encontra-se em Doutrina e Convênios, seção 84. Quem vos receber, lá estarei também, pois irei adiante de vós. Estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. É inspirador o trabalho missionário realizado por Walter Krause, que mora em Prenzlau, na Alemanha. O irmão Krause, cuja dedicação ao Senhor é muito conhecida, está hoje com 92 anos de idade. Como patriarca, ele deu mais de 1000 bênçãos patriarcais a membros que moram em muitas partes da Europa. Por não ter aonde morar depois da Segunda Guerra Mundial, como muitas pessoas, o irmão Krause e a família moraram em um campo de refugiados, em Cottbus, e começaram a frequentar a igreja lá. Ele foi imediatamente chamado para liderar o ramo. 4 meses depois, em novembro de 45, o presidente do distrito
Richard Wranglek procurou o irmão Krause e perguntou-lhe o que achava de servir numa missão. A resposta do Krause demonstra sua dedicação à igreja. Ele disse: "Não preciso refletir a esse respeito. Se o Senhor precisa de mim, eu irei." Ele partiu em 1º de dezembro de 45, com 20 marcos alemães no bolso e um pedaço de pão seco. Um dos membros do ramo dera-lhe um casaco de frio, deixado por um filho que morrera na guerra. Outro membro, que tocou meu coração também, era um sapateiro. Deu-lhe um par de sapatos. Com isso, e 2 camisas, 2 lenços, 2 pares de meia, ele partiu para a missão. Certa vez, no meio do inverno, ele caminhou de Prenzlau até Kamin, uma pequena vila onde 46 pessoas assistiram às reuniões que ele fez. Ele chegou depois do anoitecer. Após caminhar por 6 horas ao longo de estrada, caminhos e atravessando campos arados. Pouco antes de chegar à vila, ele encontrou um amplo terreno plano e branco, onde era mais fácil de caminhar, e em pouco tempo chegou à casa de um membro para passar a noite. Na manhã seguinte, o guarda florestal bateu na porta da casa e perguntou: "Você tem um visitante aqui?" "Sim", foi a resposta. O guarda florestal conseguiu: "Então venha dar uma olhada nas pegadas que ele deixou." A grande área branca e plana, por onde esse irmão Krause tinha caminhado, era na verdade um lago congelado. E algum tempo antes, o guarda tinha aberto um grande buraco no meio do lago para pescar. O vento tinha coberto o buraco de neve, de modo que o irmão Krause não poderia ter visto o perigo que correra. Suas pegadas iam direto até a beira do buraco e depois seguiam diretamente para a casa do membro, sem que ele soubesse de nada. Calculando-se o peso da mochila, de suas botas, ele certamente teria afogado, caso tivesse dado um passo para a direção do buraco, que ele não podia ver. Ele comentou posteriormente que por esse evento teve uma grande repercussão na vila, naquela época. A vida do irmão Krause seguiu o padrão de orar e depois ir à frente. Se algum de nós se sentir incapaz ou tiver dúvidas quanto à sua capacidade de atender ao chamado do sacerdócio, de servir ao Senhor, lembrem-se dessa verdade. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Há pouco tempo, fiquei sabendo do falecimento de James Walkman, o patriarca da estaca de Shreveport, Louisiana. Ele serviu por muito tempo e abençoou muitas vidas, um grande amigo para mim. Há vários anos atrás, o presidente Spencer W. Kimball contou que o presidente Gordon B. Hinckley, ao elder Bruce R. McConkie e para mim, uma experiência que ele teve na designação do patriarca nessa estaca, lá em Louisiana, da igreja. O presidente Kimball contou como havia entrevistado, como havia pesquisado e orado para saber a vontade do Senhor a respeito da escolha. Por algum motivo, nenhum dos candidatos sugeridos era o homem que deveria ser designado naquela ocasião. O dia chegou ao fim e tiveram início as reuniões da noite. De repente, o presidente Kimball voltou-se para o presidente da estaca e pediu-lhe que identificasse um certo homem que estava quase sentado ao fundo da capela. O presidente da estaca respondeu que aquele era James Walkman. E o presidente Kimball disse: "Ele é o homem que o Senhor escolheu para ser o patriarca da estaca. Peça-lhe que venha falar comigo na sala do Sumo Conselho após esta reunião." O presidente da estaca, Charles Cagle, ficou surpreso, porque James Walker não era um homem comum. Ele tinha sofrido lesões terríveis enquanto lutava na Segunda Guerra Mundial. Perdera as 2 mãos e parte de um braço, bem como a maior parte da visão e da parte da audição. Ninguém queria deixá-lo entrar na faculdade de Direito quando ele voltou da guerra, mas ele concluiu o curso como o 3º de sua turma, na Universidade Estadual de Louisiana.
Naquela noite, o presidente Kimball reuniu-se com este irmão e informou-lhe que o Senhor o designara para ser o patriarca. Fez-se um longo silêncio na sala. Então, o irmão Walkman disse: Irmão Kimball, pelo que eu sei, o patriarca precisa colocar as duas mãos na cabeça da pessoa em que ele vai abençoar. Como pode ver, não tenho mãos para colocar na cabeça de qualquer pessoa. O irmão Kimball, com seu jeito bondoso e paciente, convidou o irmão Walkman para ficar em pé atrás da cadeira em que o irmão Kimball estava sentado. Disse então: Agora, irmão, incline-se para a frente e veja se os tocos de seus braços alcançam o alto da minha cabeça. Para a alegria deste irmão, eles tocaram a cabeça do irmão Kimball. E ele explicou: Eu consigo tocá-lo. Eu consigo tocá-lo. É claro que pode tocar-me, respondeu o irmão Kimball. E se consegue tocar-me, então conseguirá tocar qualquer pessoa que for abençoar. Sou provavelmente a pessoa mais baixa que você terá sentada diante de você. O presidente Kimball contou-nos que quando o nome de James Walker foi apresentado na conferência de estaca, os membros ergueram a mão entusiasticamente, de modo de apoiar essa pessoa. Foram lembradas as palavras do Senhor ao profeta Samuel, na ocasião em que Davi foi designado como futuro rei de Israel. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmãos, seja qual for o nosso chamado, independentemente de nossos temores ou ansiedades, oremos e depois vamos e façamos, lembrando as palavras do Mestre. Sim, o próprio Senhor Jesus Cristo que prometeu: E eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na Epístola de Tiago, lemos o conselho: Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Com um vigoroso grupo de portadores do sacerdócio, sejamos cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Oremos, e depois sigamos em frente e façamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.